Tchau! Para a gente obter o coeficiente de perda localizada ou a constante K, a gente vai usar a equação de Bernoulli estendida. Para isso, a gente precisa definir primeiramente um volume de controle. Esse volume de controle ele vai estar inserido aqui entre as duas mangueiras de nível, em que a válvula esférica vai estar aqui no meio. A gente vai ter que também assumir algumas hipóteses. São elas: regime permanente, ou seja, as propriedades nessa região elas não vão variar com o tempo. O escoamento é incompressível, ou seja, a densidade vai ser constante. O escoamento é na linha de corrente, porque esse sistema é unidimensional e as propriedades vão ser uniformes na seção. O trabalho vai ser igual a zero, porque não há presença de bombas. E vamos desprezar as perdas distribuídas, porque a distância do escoamento é muito pequena. Agora, aplicando Bernoulli de 1 para 2, obtemos essa seguinte equação. Como o escoamento está na mesma cota, as alturas, a diferença de altura, a energia potencial se anula. A velocidade também, porque a seção transversal não vai variar. Logo, a gente, aplicando os princípios matemáticos, obtemos essa seguinte equação aqui. Porém, sabemos que a perda total ela é a soma da perda localizada com a distribuída. Só que a distribuída vai ser anulada devido à hipótese 5. Logo, obtemos que a perda total será kV² sobre 2G, onde K é o coeficiente de perda localizada, G é a constante gravitacional e V barra é a velocidade média do escoamento. Igualando essa equação com esta, obtemos a seguinte equação. Podemos anular a constante gravitacional, chegamos aqui. Só que pela lei de Stevens, sabendo que a diferença de pressão é exatamente ρgH, ρg ΔH. Devido à hipótese 2, como a densidade é constante, elas podem se anular aqui. Aí obtemos essa seguinte equação. K igual 2G vezes ΔH dividido por V barra ao quadrado. Mas sabemos que a vazão é o volume dividido pelo tempo. Sabemos também que ela é velocidade, a média da velocidade vezes a área da seção transversal. Igualando essas duas equações, obtemos esta. Ou seja, pegamos as variáveis que não saberíamos mensurar e colocamos em função de variáveis que vamos conseguir mensurar lá no experimento. Aí obtemos a seguinte equação final, onde K vai ficar em função da constante gravitacional, da diferença de altura no nível das mangueiras, do volume que a gente vai tirar lá no balde, da área da seção transversal, que é a área da seção transversal do cano, e do tempo que a gente vai medir também. Bom, o experimento se decorreu através de alguns procedimentos que estão decorridos aqui no quadro. Bom, primeiramente a gente fez a determinação da abertura da válvula esférica através de 4 tipos diferentes de abertura. Primeiramente, fizemos com a válvula totalmente aberta. Fizemos uma medição para esse tipo de abertura. Em seguida, fizemos com a metade da válvula fechada, também uma medição, com ela 2/3 fechadas, 4 medições, que ao decorrer do vídeo vocês entenderão porque fizemos mais medições para esse tipo de abertura. E 1/3 fechada, também a válvula, fizemos uma medição. E essas aberturas nós fizemos com um transferidor para calcular cada abertura da válvula. Bom, em seguida fizemos a medição da vazão, do escoamento, do fluido. Bom, para calcular a vazão,
Precisamos do volume e do tempo. A gente conseguiu esses dados através de um balde de 12 litros e um cronômetro. Ou seja, com o balde conseguimos o volume e com o cronômetro conseguimos o tempo. Através destes conseguimos calcular a vazão através da fórmula que a vazão é igual a volume sobre o tempo. A terceira etapa medimos a diferença de nível da mangueira, adotando um referencial de 52 cm acima da tubulação, em que medimos com auxílio de uma trena o H1, que é uma cota superior ao referencial, e posteriormente H2, uma cota abaixo do referencial. Com isso, substituímos na equação da H igual a H1 menos H2. Finalmente, para obter a constante K, fizemos os seguintes cálculos. Sendo, inicialmente, um tubo de PVC com um diâmetro fixo de 25 milímetros, obtemos a área, que deu quadrado sobre 4, considerando massa específica 1000 kg por metro cúbico, aceleração gravitacional 9,81 metros por segundo quadrado, obtemos a velocidade sendo a razão entre vazão e área. Posteriormente, a perda de pressão sendo ρ, massa específica, gravidade e a diferença de nível obtida anteriormente. E finalmente, o nosso objetivo do experimento, para cada abertura da válvula isérica, obtemos a constante K, sendo a razão entre 2 vezes ΔP por massa específica e velocidade ao quadrado. Esses dados foram obtidos durante a realização do experimento. Para a válvula totalmente aberta, a gente tem essa coluna de dados. A tabela foi montada em colunas. Para a válvula totalmente aberta, a gente arbitrou uma vazão de 0,01 metros cúbicos. Isso por quê? Porque com a válvula totalmente aberta, é difícil cronometrar o tempo, porque a vazão é muito alta e o balde enche rápido. Então, a gente, para facilitar no momento de medir o tempo, a gente considerou um volume grande. Observa que a constante K obtida foi 0,25 e a constante que está na NBR 12.214 é 0,05. Ela está um pouco diferente, mas eu acredito que é considerável. Pode ser em razão dos nossos equipamentos não ser tão sofisticados, isso está aceitável. Para a válvula metade fechada, a gente já arbitrou um valor de volume de 0,05 metros cúbicos de água. Por quê? Não tem necessidade de você ter um volume muito grande para a gente calcular a vazão, porque com a válvula com metade fechada, a vazão não é muito grande, então não dificulta no momento de calcular, cronometrar o tempo. Para essa válvula nessa posição, a gente obteve uma constante K de 41,5 e o nanômetro está 36,36. Esse valor é considerável, pode ser aceitado. Agora, para a válvula 1 terço fechada, a gente arbitrou um volume de água de 0,05 metros cúbicos, em razão de não necessitar de um volume muito grande para facilitar no momento de cronometrar o tempo. A gente obteve uma constante K de 5,7
5,57 e o que está na norma é 5,5. Então isso aqui está bem aceitável. Porque... Bom, galera, como vocês podem ver, a gente realizou 4 vezes esse experimento da válvula 2/3 fechada. Como vocês podem ver, nesse primeiro teste aqui que a gente fez, nós achamos uma constante K muito grande, ou seja, uma diferença muito grande da norma, que isso pode ser decorrido do erro do equipamento, que não ser muito preciso, que a gente usou, ou então do erro humano, que talvez seja na cronometragem do tempo, ou então na medição das alturas aqui. Aí, como vocês podem ver, no segundo experimento já deu uma constante K um pouco mais próxima da norma, que é um pouco mais aceitável do que essa daqui. E no terceiro e no quarto deram mais próximas uma da outra, só que muito mais distância do que esse segundo experimento que a gente teve. E a gente achava que a gente trocou aqui, ó, até o volume, para ver se a gente estava errando no volume, que talvez o volume era um pouco baixo para cronometrar e tudo mais, mas a gente achou uma constante K igual aqui, quer dizer, praticamente igual,